Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Eu não pude estar com vocês na semana passada, porque eu tive a oportunidade de participar de algo que foi tremendo sobre a minha vida, eu com as pastoras na Comunidade da Fé. Estivemos no Casa de Missão, foi um evento maravilhoso, né? Deus fez grandes coisas ali, mas o que eu quero compartilhar com você agora é que hoje está fazendo exatamente 12 dias que o Senhor trouxe ao meu coração a ministração que nós vamos compartilhar. Exatamente na quarta-feira, há 12 dias atrás, eu estava no meu trabalho e ali conversando um pouco com a Paty sobre uma situação e de uma ajuda em um atendimento da área da saúde emocional, né, mental, que uma família estava precisando devido ter acontecido algo muito trágico na família, envolvendo um casal que estavam separados, envolvendo 4 filhos e envolvendo, infelizmente, um assassinato dentro dessa situação. Então imagine a condição das crianças, emocionalmente falando, a condição dos familiares, e essas crianças então ficaram órfãs de mãe, né? E consequentemente de pai, por conta da prisão, devido ter sido ele o autor, né, da morte da então ex-esposa. E nós estávamos conversando algumas coisas a respeito disso, por conta do que essas crianças agora tinha um paradeiro incerto e algumas coisas acontecendo, e eu me lembro que neste momento houve uma inquietação em algumas pessoas ali onde eu estava na sala, dizendo exatamente assim, né? Puxa, olha, não existe, nós precisamos, aliás, de uma solução, e agora não vejo o que fazer, como solucionar isso. E naquele momento Deus trouxe algo muito forte ao meu coração, que é o tema dessa palavra, que tem a ver com hoje, de verdade, porque naquele momento eu lembro que eu virei para elas e eu disse assim: olha, muitas vezes nós não sabemos o que fazer, porque nós estamos tão focados em buscar uma solução, quando na verdade o que nós precisamos é de direção. E naquele momento nós paramos assim e fomos então perceber quais direções o Senhor poderia nos dar naquele momento para lidar com aquela situação. E muitas vezes nós estamos tão focados em uma solução, em ter que ter uma resposta pronta, em ter que ter algo que aconteça de imediato, que naquele momento você saiba exatamente o que fazer. Mas a realidade da vida é o seguinte: em nem todos os momentos você e eu teremos respostas que vão satisfazer a gente, que vão nos deixar confortável. Não é todo o tempo que nós vamos ter a nosso alcance as soluções prontas, preparadas, dispostas e disponíveis para nós. Porém, o que nós precisamos compreender é que muitas vezes o que eu e você precisamos é de direção. E é isso que nós vamos falar um pouco nesta noite. Quero que você pegue a palavra do Senhor lá em Salmo 119, e nós vamos começar por aqui. Salmo 119 tem um versículo tremendo. Eu e você precisamos entender o que é de maior relevância na nossa vida. O que é relevância de mais importante? São soluções ou são direções? Existem momentos que isso precisa ser respondido. O que eu preciso agora? Uma solução ou uma direção? Porque muitas vezes nós vamos nos encontrar nesse tipo de impasse. E olha só, Salmo 119... versículo 105, ele é enorme, né? Uau! Olha aqui. Salmo 119, versículo 105, na maioria das Bíblias está grifado, está pintado. Na maioria das Bíblias aí está de alguma forma marcada. Olha o que está dizendo: lâmpada para os meus pés. Em algumas versões está assim: lâmpada para os meus passos. Então vamos lá. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Aleluia! Para que serve a energia que gera algo tão maravilhoso que nós precisamos, que é a luz, né?
Para que serve a luz, a lâmpada, se não for para clarear? Por que eu e você precisamos ter a luz da palavra de Deus em nossas vidas? Porque a Bíblia diz que presta atenção, a Bíblia diz que o inimigo, que o mundo trouxe trevas no entendimento. A Bíblia diz assim, olha, e o entendimento de muitos está entenebrecido. Sabe o que é entenebrecido? Está em trevas, em escuridão. Então, luz para os meus pés, luz para os meus caminhos, é a palavra do Senhor. Ela é lâmpada, é ela quem clareia, é ela quem me dá poder de visualizar aquilo que eu preciso. Quantos estão aqui nessa noite e já pediram ao Senhor uma solução imediata, uma resposta rápida, uma porta aberta em um momento de sufoco? Quantos de nós? Eu acredito que a maioria de nós, aliás, todos nós, de alguma forma ou de outra, sabe? Já tivemos momentos em que desejamos e queremos e até pressionamos Deus para que rapidamente se resolvesse a situação, que rapidamente se tirasse a dor, que rapidamente trouxesse uma resposta, que rapidamente se mudasse uma ou outra situação, que pudesse ser claro, que mostrasse um jeito, que trouxesse a fórmula, que uma solução, às vezes até como um passe de mágica, pudesse aparecer sobre as nossas vidas. Mas, nesta noite, eu e você temos uma oportunidade de responder algo ao Espírito Santo. Eu e você podemos responder algo que Ele nos faz, uma pergunta que Ele nos faz nesta noite. Você está buscando uma solução rápida ou a minha direção? O que lhe importa mais? Uma solução rápida para lhe tirar do sufoco, para lhe tirar do problema, para tirar de você da aflição, da ansiedade? Ou uma direção que vem da parte dele? Tanto solução como direção são substantivos femininos. Agora entenda, solução tem a ver com resposta certa para uma questão ou para um problema. Solução é a resolução de uma dificuldade, é a resolução de um problema. Solução é tido como uma saída, um recurso, um remédio, um meio, uma maneira, uma forma, uma salvação, uma fórmula, um artifício, uma porta que seja. E direção tem a ver para o lado onde alguém se dirige, tem a ver com sentido, tem a ver com rumo, tem a ver com caminho. É uma indicação que orienta de uma forma geograficamente. É uma rota, é um trajeto, é um curso, é um destino, é um lado, é uma linha. Guarde algo no seu coração nessa noite. O desespero tem muito a ver com a ansiedade que manifesta no nosso ser para resolver rapidamente alguma coisa. E muitas vezes é esse desespero que pede soluções rápidas, soluções que aconteçam rapidamente. Enquanto a nossa ansiedade espera, eu acho que não dá nem para usar a palavra espera, porque a ansiedade em si não tem a ver com esperar, né? Então assim, enquanto a ansiedade deseja, até se desespera por uma solução, a fé espera direção. Eu e você estamos vivendo num tempo de pressa. Um tempo onde a demanda das nossas vidas cada vez mais está correndo. Nós queremos respostas rápidas, alívios de situações imediatas. Mas eu e você precisamos entender nessa noite, você que está em casa nos acompanhando, isso é muito importante. Por quê? Porque o reino de Deus, o reino do Senhor, ele opera com processos, com caminhos, com propósitos. Está tudo muito acelerado.
Está tudo muito rápido. E sabe o que eu e você não estamos ficando atentos? É que nós estamos indo embora dessa terra. É que o nosso tempo de passagem nessa terra está indo embora e está indo rápido, e nós não estamos desfrutando de momentos, nós não estamos desfrutando de coisas no reino que poderíamos desfrutar mais. Nós não gastamos, aliás, não investimos tempo celebrando momentos. Estamos sempre agitados e no horário, porque o louvor demora, porque o ofertório demora, porque a reunião da célula demora. Você sabe o que demora? É uma noite no hospital. Você sabe o que demora? É alguém que está perdendo o casamento e não consegue adormecer. Você sabe o que demora? É um diagnóstico médico, quando é um exame médico, aliás, que vai revelar um diagnóstico e não chega dia da consulta. Isso demora. Nós estamos indo embora desta terra. Pastora, quando começou esse tipo de viagem? Esse tipo de viagem começou exatamente quando nós nascemos. Essa questão de aniversário, mais um ano, isso é uma mera ilusão, é menos um ano, porque de todos os anos e meses e dias que Deus tem reservado para nós, cada dia que passa é um a menos. As crianças estão crescendo rápido, elas estão falando rápido, elas estão deixando de ser bebê muito rápido. As gestantes parece que estão ficando menos tempo com o seu bebê no ventre. Os pais estão abraçando menos, as mesas têm visto menos prato. Nós temos pressa, nós queremos soluções imediatas. Solução é um alívio temporário, é aquilo que resolve muitas vezes o sintoma e não a raiz. Agora entenda, eu não estou indo contra soluções, eu só quero que você entenda o caminho que Deus quer nos levar para acalmar o nosso coração, e que o único anseio que esteja permeando o nosso coração seja o anseio da presença dEle, seja o anseio pela presença dEle, seja o anseio de estar com Ele, de fazer por Ele, de fazer valer o que nós cantamos. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Gastando como? Como é que nós levantamos a nossa mão num lugar como esse e podemos declarar: perdendo tudo por amor e com alegria? O que é que você e eu temos perdido? O que é que eu e você temos perdido, sendo que não conseguimos gastar horas e nem minutos a mais porque nos incomoda? Sendo que muitas vezes não queremos deixar o calor da nossa casa para enfrentar um friozinho aí fora, para poder estar numa célula na igreja ou em algum lugar fazendo algo para o Senhor. Por quê? Porque muitas vezes estamos tão envoltos numa ansiedade de buscar as coisas que diz respeito a nós, que tem a ver conosco, o nosso bem-estar, o nosso futuro. Ei, você sem Deus não tem futuro. Pronto. Não dá para ter um futuro sem ter Deus. Que seja um futuro abençoado, que seja um futuro com a presença dEle. Não. Então muitas vezes nós estamos: Deus, tira logo essa dor, tira logo, Deus, essa dor. E Deus diz assim: calma, eu tenho algo para te ensinar através dela. Eu tenho algo ainda, mas nós queremos solução, nós não queremos ouvir a direção, nós queremos a solução. Eu quero me livrar disso. Muitas vezes a gente fala: Deus, abre uma porta, por favor, olha, eu quero essa porta. Ei, muitas vezes nós estamos gritando: abre essa porta, abre aquela porta, eu preciso de uma porta. E Deus está dizendo: eu não vou abrir, não antes de você fechar primeiro as portas erradas. Queremos portas abertas, mas temos portas erradas que precisam ser fechadas. Tem portas que não é Deus quem vai fechar, é você. E não é porque Ele não tem poder não, tá? Não se iluda. Ele tem poder de fechar toda porta. Aliás, quantas sepulturas Ele fecha, não é isso. Mas existem portas que nós abrimos e que nós temos que nos posicionar para fechar em nome de Jesus. Amém?
Vai lá para Provérbios, vamos caminhar. Provérbios capítulo 3. Provérbios, aleluia. Provérbios capítulo 3, versículo 5. Confia no Senhor, aleluia, com a metade, com um percentual do teu coração. É assim? Confia no Senhor de todo, diga comigo, todo. Preste atenção, muitas vezes o segredo de nós não recebermos as bênçãos é porque nós fracionamos o nosso coração em relação a Deus. Nós queremos escolher a parte que vamos entregar, e na verdade ele está dizendo o seguinte, olha só: confia no Senhor de todo o teu coração, e não estribes no teu próprio entendimento. O que é isso? E não te fundamenta, e não te apoie no teu próprio entendimento. Aliás, sabe o que a Bíblia diz sobre o teu entendimento e o meu? Sabe essa sua esperteza toda? Sabe essa tua sabedoria? Acha que sabe o que faz, que está sempre com a razão, que é dono da verdade? A Bíblia diz o seguinte, Romanos 12, 2, fala da importância de ter uma mente renovada, um entendimento renovado, para não se conformar com este mundo. O que é conformar com o mundo? Tomar a forma dele. Porque vai passando o tempo, eu e você vamos ficando modelados, muitas vezes com o que o mundo pensa, com o que os amigos pensam, com o que o pessoal do curso pensa, com o que as coisas pensam. Aliás, deixa eu falar uma coisa para você: cuida da tua mente, cuida do teu entendimento, cuida do que entra nela. Sabe por quê? Porque é muito importante que você entenda, quando a Bíblia diz como o homem se vê na sua alma, ele é. Isso é muito sério. Por quê? Porque a alma tem a ver com o entendimento. Então, aquilo que ele tem no entendimento é o que ele acredita. E a tua mente trabalha realmente por padrões de similaridade. O que é isso, Rose? É simples. A ideia que você dá para ela, o alimento que você põe para ela acredita e procura outra igual. É só isso. Sabe aquele dia que você acorda e fala: nossa, hoje eu não estou legal? Se você não se posiciona em Deus e começa a trazer a palavra do Senhor, e começa a pensar naquilo que é verdadeiro, naquilo que é honesto, naquilo que é justo, naquilo que é puro, naquilo que é amável, no que tem boa fama, e se houver louvor, Filipenses 4:8, se esse não for o pensamento, logo todo o teu dia está comprometido. Por quê? Porque a tua mente começa então a buscar tudo que for similar ao que você projetou primeiro. Assim como o homem se sente, se vê, ele é. É por isso que existem, e é claro que aí vai entrando uma série de misticismo. Só que, preste atenção, existe um tipo de ciganos. Não são como os próximos a nós, assim, que a gente vê os coloridos aqui da rua. Não. Existe realmente lugares de verdade que ocupam, assim, são muitas, né? São lugares, bairros inteiros. Presta atenção. Eles costumam dizer o seguinte: eles proíbem a esposa e o marido, eles são proibidos de ter qualquer DR antes do meio-dia. Não é permitido. Eles não se permitem nenhum tipo de conversação com notícia ruim. Todas as notícias ruins ou todas as conversas que têm contrariedade devem ser feitas depois do meio-dia. Por quê? Porque eles falam assim, que o primeiro período do dia precisa então trazer as coisas boas para se pensar, para que tudo termine bem no final do dia. É o que eles acreditam. Agora deixa eu dizer uma coisa: e nós que temos Deus, que traz um padrão de pensamento, que traz um filtro para mim e para você, será que nós não deveríamos estar vivendo a verdade de Deus em relação a isso? Esses dias não, ontem, estava conversando com uma pessoa muito próxima a mim, e aí ele fez uma fala, ele construiu uma fala assim: poxa, olha, isso aqui aconteceu comigo, no meu corpo, isso aqui também, agora eu estou gripada, agora não sei o que, eu estou todo podre. Eu falei: meu filho amado, não use a tua boca para liberar uma palavra desse tipo. Sabe por quê? Porque há poder na tua língua, há poder na tua boca. Usa essa boca para falar em nome de Jesus das coisas do Senhor. Profetiza e libera uma palavra de cura, de estabilidade sobre o seu corpo. Aí depois ele falou: puxa vida, é verdade. Eu falei: claro que é. Então olha só, Provérbios 3:5 vem falando: confia no Senhor de todo o teu coração e não estribes, ou seja, não fundamente, não apoie no teu próprio entendimento. Reconhece
obedece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Por que fala caminho e vereda? Pastora, mas caminho e vereda não é a mesma coisa? Vamos entender. Caminho é um termo mais amplo. Por quê? Porque se refere a uma via qualquer de transitar, de passar, podendo ser pavimentado ou não. A vereda fala um pouco mais estreita, é um caminho mais estreito, é um tipo específico, que realmente se destaca por ser como às vezes um atalho, às vezes um caminho mais curto ou mais apertadinho. É verdade. Então ele garante aqui no que nós estamos lendo, a nível de reconhecer o Senhor, tanto nos nossos caminhos, como também nas nossas veredas. Ou seja, por onde quer que eu e você andarmos, precisamos reconhecer o Senhor, precisamos que Ele seja realmente lâmpada para o nosso pé, que Ele seja luz para o nosso caminho, em nome de Jesus. Amém? Nesse anseio de buscarmos por respostas imediatas, nós precisamos entender algumas coisas. A solução rápida, a solução imediata, ela pode resolver o agora, e às vezes eu e você precisamos dela, e tá tudo bem. Ela só precisa estar no momento certo, na ocasião certa, e tá tudo bem, não tem problema. Agora, eu não posso fazer simplesmente da minha regra de vida querer soluções imediatas o tempo todo. Por quê? A solução pode resolver o agora, mas a direção, ela constrói o caminho, ela constrói o amanhã. Então solução tem a ver com agora, com o rápido, mas direção tem a ver com o amanhã. A solução pode aliviar sintoma de uma situação? Pode, mas a direção tem o poder de curar a raiz da situação. E isso, com certeza, faz muita diferença. Olha só, a solução, ela vem resolvendo muitas vezes um momento, e a direção vem construindo um propósito. Nós conhecemos a história de Israel, e é interessante, porque assim, Israel teve um momento, por exemplo, que clamava por comida. Clamava por comida. E Deus mandou uma solução imediata, que foi o maná. Tanto era uma solução que nem se podia guardar, armazenar, nada disso. As coisas iam, né? Mas assim, presta atenção. Era para o momento. Tinha coerência. Tinha relevância para aquele momento. Então houve um momento que Israel clamava por comida no deserto e Deus mandou o maná. Mas o objetivo de Deus não era deixá-los no deserto comendo maná. O objetivo do Senhor era levá-los à terra prometida. Ou seja, havia uma direção e um propósito a ser estabelecido, a ser revelado. Quantas vezes eu e você estamos todos os dias pedindo apenas um maná, sem ter a revelação do tipo de alimento que Deus tem para nós lá na frente? Quantas vezes nós fazemos isso? De verdade. Você quer ver outro momento? Lá em Êxodo capítulo 14. Acho que é 14:46 em diante. Vem falando algo interessante. Por quê? O povo está fugindo, o povo de Israel ali, fugindo do Egito, está com Moisés. E aí chega um determinado momento que percebe que Faraó e os seus exércitos estão perto. E diante deles tem o mar. E aí quando eles param diante do mar, o que eles precisavam? O que eles queriam? Uma solução imediata. Senhor, nos transporta para o lado de lá, faz alguma coisa. E naquele momento, algo muito interessante, porque houve aqueles que murmuraram e começaram a dizer: foi para isso que nos trouxe, para nos deixar morrer aqui, que antes tivesse deixado-nos lá no Egito. Presta atenção. Aí o povo gritava: vamos morrer! E Deus respondia: mande o povo marchar. Marchar tem a ver com ação, tem a ver com
com o caminho que precisa ter. Na frente havia o mar. Deus não tirou o mar primeiro. Deus mandou que fossem em cima, na direção que fora dada. E o que acontece? Quando o povo começa a marchar em direção ao mar, quando o mar é tocado, quando é cumprida a palavra dele, a direção dele, o mar se abriu e em terra seca eles passaram. Aleluia! O povo queria uma saída qualquer, Deus tinha uma direção, Deus tinha algo a mostrar e a ensinar. O mar não se abriu com o clamor, o mar não se abriu com a murmuração, o mar se abriu com um passo, o mar se abriu com obediência, o mar se abriu ao ser tocado, e isso faz toda a direção. Amém, meus irmãos? Nós queremos um fim rápido na questão quando temos uma situação contrária. Nós queremos imediatamente sair dela. Isso faz parte. Queremos resolver. Se temos algo a resolver, quanto mais rápido para nós, melhor. Mas Deus propõe um processo. Marta e Maria, quando Lázaro morreu, presta atenção, aliás, antes dele morrer, né? Porque ele estava enfermo. O que elas queriam? A cura. Elas queriam a cura. A cura, a ansiedade delas era por uma solução. Mas Jesus, aleluia, ele tinha um caminho, uma direção, uma revelação para trabalhar na vida daquele povo. Enquanto elas achavam que a solução da enfermidade e depois, consequentemente, da morte era realmente Jesus. Deixa eu corrigir aqui. Enquanto elas achavam que a solução da enfermidade era Jesus, Jesus deixou chegar as últimas consequências. Quais foram as últimas consequências? Morte. E aí na morte elas achavam que a solução não serviria mais, que não teria mais, não precisaria mais, não tinha mais o que fazer. Existem momentos que nós ansiamos tanto pela solução, que quando ela não vem, nós achamos que é game over, nós achamos que acabou, nós achamos que parou, nós achamos que não tem mais jeito. Mas nós temos um Deus que não importa, Ele vem e Ele traz uma direção, e Ele disse o que fazer: retirai a pedra. Lázaro, vem para fora, vem. Não foca só na solução imediata. Ele é Deus que faz na hora, claro que é, e está tudo bem, mas não toma isso como um vício, como algo banal. Você achando que o Senhor é como uma lâmpada mágica, que você dá uma esfregadinha e faz o que o gênio aparece para fazer o pedido que você quer. Não é assim que acontece. Muitas vezes nós estamos buscando a solução para que Ele nos tire do vale. Vale representa os momentos de adversidade, dificuldade, confronto. Momentos em que nós estamos fragilizados. E muitas vezes nós temos que entender, Ele não quer apenas fazer isso, mas Ele quer nos ensinar como andar com Ele no vale, porque Ele nunca prometeu que você não andaria no vale. O que Ele tem de promessa é que Ele é o Deus Emanuel, é Deus conosco, no vale, sem vale, na prova, sem prova, na dor, na saúde, na vida ou na morte, no luto. Ele estará conosco todos os dias, até a consumação dos dias, dos séculos, o tempo todo. Quer ver algo tremendo? Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 17, perdão. Capítulo 17. Isso aqui é maravilhoso. Oh Deus. Olha o Senhor ensinando a gente a lidar com a ansiedade, com o aqui e agora, com ter que ser já. Se não for desse jeito não serve. Se não for agora a resposta é porque não é de Deus. Acalma teu coração. Segura a tua onda. Freia um pouquinho aí, em nome de Jesus, espera lá. Lucas capítulo 17, versículo 12 a 14, vem dito assim: e entrando então numa certa aldeia, saíram-lhes ao encontro 10 homens leprosos,
os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E vendo eles, olha o que Jesus disse-lhe: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Espera aí. Jesus é o Senhor de tudo. Jesus é o Senhor da cura. Aleluia. Uma única palavra bastaria. Olha onde Deus está nos levando, preste atenção. Jesus poderia só olhar para ele: é isso que você quer? Seja curado. Está tudo bem, Manuel, está curado. Jesus poderia ter feito uma solução imediata. Agora, pois não, filho. Oh, meu Deus, 10 leprosos. Você sabe o que é lepra? A lepra de antes não tem a ver com, aliás, não tem tudo a ver com a lepra de agora. Por quê? Porque, na verdade, aquela época, ela tomava partes inteiras e iam realmente perdendo de uma forma terrível. Hoje existem muitas medicações, muitos meios de alívio. Para aquela época, não. As pessoas ficavam no isolamento, né? Elas eram tiradas da parte social. Então, entenda, 10 leprosos, 10 homens com feridas pelo seu corpo. O que eles queriam? Alívio. Eles ouviram dizer: Jesus vai passar, e Jesus cura. Jesus curou leprosos, Jesus curou enfermos, Jesus curou câncer, Jesus curou paralítico, Jesus. Então ele fala: meu Deus, é agora, a solução dos meus problemas chegou. E aí eles chegam diante daquele que detém a cura, que detém a vida, e eles chegam diante dele: mestre, mestre, tem misericórdia de nós. E aí Jesus não dá uma solução imediata, Jesus dá um caminho, Jesus dá uma direção. Vão, ide agora, vá se apresentar para os sacerdotes. Agora preste atenção, eles não saíram murmurando, dizendo: caramba, hein? Esse Jesus aí, Felipe, em vez de fazer, ele já podia fazer. Mandou eu ir lá, custava ele falar: ser curado, ser limpo, assim, cheirinha, rapidinho. Não, mas havia algumas coisas a mais. E Jesus fala assim para eles: vai, ide até os sacerdotes. E sabe o que é a palavra do Senhor? Ela mostra nesse momento que 10 foram. Quantos voltaram? 1 voltou. E sabe o que diz a Bíblia? Depois, que se você for continuar lendo, acompanhando aí, ela diz assim: e este 1 que voltou seguia a Jesus. Esse 1 que voltou teve gratidão no seu coração. Ele compreendeu a grandeza daquilo tudo. Aleluia! Havia uma direção específica e foi apontada. Agora entenda, ou solução ou direção não significa que haverá reconhecimento da parte de quem recebe. Porém, sempre haverá alguém. De 10 houve 1. De 10 houve 1. Preste atenção. No caminho da direção houve cura. No caminho que foi direcionado, apontado, quando chegaram para se apresentar diante dos sacerdotes, o Senhor estava operando um milagre. Muitas vezes o que você e eu precisamos entender é que alguns milagres da nossa vida, eles acontecem mediante a obediência das direções que o Senhor tem para a minha vida e para você. Amém? Você quer ver algo importante? Buscar direção é confiar, mesmo sem entender. Quando eu e você pedimos uma solução imediata, significa que nós queremos manter o controle. Queremos saber como está acontecendo, de que maneira está acontecendo, se está evoluindo ou não. Nós temos necessidade de saber. Agora, quando nós aceitamos direções da parte do Senhor, então nós entregamos o volante da condução da nossa vida nas mãos do Senhor. Pergunta: nas mãos de quem está o volante da tua história? Essa situação que você está enfrentando agora, quem está com o volante? Está na tua mão? Eu faço um desafio para você hoje. Ouse
Coloca o volante na mão daquele que sabe todo o caminho, daquele que sabe todo o percurso, daquele que pode te orientar, te guiar, te conduzir. Jovens, preste atenção, onde vocês tiveram um trabalho lindo aqui, maravilhoso, faça-se cumprir, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Deus quer usar a sua vida, sabe por quê? Jovem, eu vos escrevi porque sois fortes, e não é uma força de se achar, é uma força de dependência. Você pode depender do Senhor, vai para os pés do Senhor e deixa Ele te usar. Deixa Ele te usar. Busca a direção. Isso é importante de verdade. Abraão, até então, capítulo 12 ainda estava como Abrão, né? Abrão. Presta atenção. Como resolver o caso da esterilidade de Sara, por exemplo? A gente vai ver o cumprimento. Aliás, a solução dessa situação, só depois que veio uma direção para ele, dizendo o seguinte: sai da tua casa e da tua parentela e vá para o lugar que eu te mostrar. Deixa eu dizer uma coisa: quando Deus mandou ele sair, Deus não deu uma solução imediata, um GPS para ele, o Waze, não deu um mapinha, apenas disse: sai. Primeiro era obedecer. Ele não sabia ainda para onde ir, mas Deus sabia. Quando você não sabe o caminho, entenda, você serve aquele que conhece o caminho, a estrada, as lombadas, as faixas, as placas, e Ele se mantém com você. Ele se mantém com você, em nome de Jesus. Quando Deus chega assim: Abraão, sai da tua casa, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrar, te ensinar. Deus não deu um mapa para ele, Deus deu uma direção. Você tem que sair, obedece. Não estou entendendo, obedece. Sai do teu lugar de conforto, sai do teu lugar de mesmice, de uma rotina que não está te levando a nada, de nada a lugar algum. Se posicione, perceba. Hoje eu estava conversando um pouco com a Adriana, e ali eu falei: meu Deus, o meu coração partido por ela. Irmãos, aqui não dá para ficar colocando todas as coisas, postando o tempo todo. Mas é assim, tem gente que acha que a vida dela é fácil, né? Sabe por quê? Porque ela põe os vídeos alegre, rindo, fazendo a Ayla rir, brincando. Você não tem noção do que é. E eu tenho certeza disso, porque eu não tinha. Não tem noção. Hoje eu até falei para ela: você não poderia ser outra mãe da Ayla. Você tem o dom de Deus para chegar Ela ficou em um lugar internada. Deus preparou alguns dias para ela ficar num quarto de convênio por conta dos lugares que tinham. Porém, geralmente quando ela vai, eu já fui lá, é um lugar até aqui assim é quadrado, esse aqui é redondo. É este lugar. Ali são dias. Ali é uma cadeira para ela. Ali é uma maca, uma cama para a Ayla. E ali que ela tem que ficar. E não pode ficar transitando. Não pode ficar saindo. E para segurar a bichinha, que ela está pela graça, ela mandou uns videozinhos. Hoje a gente deu risada. Falou: meu Deus. Entenda. E ela desejando. Você sabe qual foi a palavra dela sobre hoje? Porque a gente colocou lá no grupo a questão do certificado. Ela falou assim: meu Deus, como eu sonhei receber algo, por ter um certificado, por ter concluído algo na igreja, e por conta do meio online. Aliás, os irmãos do Multimídias que têm nos ajudado com isso, ela falou assim: eu pude receber todas as aulas. Agora eu te pergunto, como é que você acha que ela assistia as aulas? Você acha que era de qualquer jeito? Você que fez online, fez como? Deitadão no sofá com o celularzinho assim? Você fez como? Você botou para botar o professor ir falando e foi lavando louça? Isso não é aula, isso não é aprendizado. Reveja os teus conceitos. É isso assistir um culto? Quando você não pode, não é não quer, não pode vir à igreja? É assim, é de qualquer forma, é comendo a pipoquinha, assistindo a palavra e diz que está cultuando a Deus. Aliás, você que está de casa, pega, deixa. É diferente, claro, está doente, não está bem, está tudo bem, bora lá. Mas entenda que nós estamos perdendo temor nas pequenas coisas.
estamos deixando de lado, estamos fazendo de qualquer jeito. É para Deus, Deus entende, Deus não entende, Ele não negocia valores e Ele não mudou. Ele é o mesmo Deus que age com fogo consumidor, é o mesmo Senhor, não está negociado. Entregar qualquer coisa, tocar de qualquer forma, dançar, jogar paninho de qualquer forma, pregar qualquer palavrinha, qualquer besteirinha, chegar na célula e pegar o esboço no trem ainda. Enquanto tem pessoa sedenta, irmãos que às vezes ligam e falam: pastor, eu não consegui ir para o culto, eu não pude ir, porque eu tive que trabalhar, eu não consegui a folga para participar. Irmãos que vêm cansados, irmãos que vêm, nós temos Big Célula quinta-feira. O pessoal do louvor às vezes não consegue chegar, vem correndo, já vai soltando as mochilas pelo caminho. O louvor aí, amém, vamos contar, vamos tocar aqui. Vem correndo, para poder dar tempo de poder servir a igreja. Os irmãos da cantina, que parto que é fazer alguém poder doar um dia no mês, um dia a cada 2 meses, para poder estar ali servindo a igreja, servindo aos irmãos. Meus irmãos, misericórdia. Paulo e o espinho na carne, ele queria uma solução. Sabe por quê? Por 3 vezes ele orou. A Bíblia diz, por 3 vezes, Paulo fala assim: por 3 vezes eu orei pedindo solução. Sabe o que Deus disse para ele? Deus disse o seguinte: a minha graça te basta. Isso é uma direção para que todo momento que ele lembrasse do espinho da carne, que ele lembrasse da sua situação, ele poderia usar: Senhor, eu não tive solução para essa situação, porém eu creio em nome de Jesus que eu vou aprender a andar com essa situação até que o Senhor venha. Então, a minha graça te basta é a palavra de Deus. Ou seja, eu não vou tirar o teu espinho, eu vou te ensinar a andar com ele. Tem coisas que não vão deixar de acontecer na minha vida e na sua vida. Aceita que dói menos. Ai, pastora, mas eu vou vir em conformidade. Receba no teu espírito e tenha discernimento. Não distorça o que eu estou dizendo. Agora, perceba o que é para mudar, que depende de você, e o que é que cabe a Deus, e o que Ele está deixando, dizendo para você: Ei, a minha graça te basta, e ela vai te aperfeiçoar no momento da dificuldade. Amém? Quando o Senhor vem trazendo direções sobre as nossas vidas, isso exige de nós obediência, mesmo quando nós não entendemos. Abraão, quando foi falado para ele: olha, sai do teu lugar aí de conforto, sai aí do lugar que você está e vai. Não foi dado um mapa para ele, não foi dado, irmãos. Ele só teve que obedecer. Entenda, é importante isso. Outra coisa, temos que ter paciência, porque direção aponta para caminho, e essa caminhada é com Deus e tem a ver com Ele, mesmo que eu não compreenda. E detalhe, eu preciso entender que o ritmo que eu vou andar não é no meu. Tem momento que eu quero acelerar e tem momento que eu quero parar. Deus, então qual é o ritmo? O ritmo é dele. Ele vai colocar o momento de acelerar, o momento de frear, o momento de reduzir. Eu só preciso obedecer. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ela que diz: vai avante, para, diminua, dê 2 passos para trás, aguarde, próximo passo, próxima caminhada, bora. Palavra de Deus me direciona. O que eu e você precisamos é conhecer a palavra. Se a Bíblia está dizendo que ela é lâmpada, por que ela está apagada na tua vida? Por que ela está fechada na tua casa? Por que você não conhece os textos da palavra que iluminam o caminho? Por que eu e você, sabendo que ela é luz, não mantemos a conta em dia para não ser cortada? Por que queremos fazer gambiarra como muitos fazem nas suas casas? Aqui não, né? Itaim ninguém faz, tem gambiarra nenhuma. Todo mundo paga energia bonitinho,
Cleidiane, bota mais uma aguinha aqui, filha, para mim, por favor. Presta atenção. Você está achando que você vai fazer gambiarra com essa fonte de energia? Não vai. Não vai. Cuidado que é perigoso dar um curto-circuito e você ser queimado. Cuidado. Mantenha a palavra acesa. Não é pregador de internet, não é igreja, não é os seus valores, é a palavra do Deus vivo, são os valores dele, a luz é dele, ele tem luz própria e ele quer iluminar o teu caminho e o meu. Ele quer. Será que ele quer? Salmo 32, 8, vamos lá. Salmo 32, 8. Aleluia. Instruir-te-ei, e ensinar-te-ei, e ensinarei o caminho que deve seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Às vezes tem alguns apelos aqui que eu acho que o Felipe já fez algumas vezes, uma canção que tem exatamente esse trecho, ó, que fala o caminho que devo seguir. É isso, como é que é o começo? Você lembra? E o refrão? Para me curar, para me salvar. É isso, Sará? Ensinar? Então vamos aprender, se é para ensinar. Para me curar, para me ensinar o caminho que devo. Oh Deus! Aí vem assim: podes me como tu bem queres. Qual é o segredo? Eu abro meu coração. Então olha só, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Ele quer trazer direção, caminho, posicionamento para andar no caminho que você e eu devemos seguir em nome de Jesus. Amém? Talvez algumas pessoas aqui, o marido ou a mulher, falam assim: Deus, meu casamento está acabando, me dá uma solução, muda ele, muda ela agora, Senhor. Aí Deus vem com a direção. Aí a direção de Deus paira sobre você e diga assim: perdoa, abaixa o tom de voz. Acolha o teu cônjuge, prepara uma mesa para ele. Eu ia falar uma coisa, mas deixa pro de casais. Prepara uma mesa para o seu cônjuge. Deus está dando direção, mas o apressado ou a apressada quer solução, quer mudança para agora, quer solução imediata, quer que hoje está um caos o casamento e amanhã está tudo bem. Ei, muitas vezes o que Deus vai te dar é uma direção e cabe você obedecer para você colher os frutos da tua obediência nos caminhos que Ele tem para você. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Marcos no capítulo 10. Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Aleluia. Isso. Marcos capítulo 10, versículo 46. Aqui. Marcos capítulo 10, 46.
Depois foram para Jericó, saindo ele de Jericó com seus discípulos e grande multidão. Bartimeu o cego, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho mendigando. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto só e foi falar com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mestre, perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? O cego lhe respondeu: mestre, eu quero ver. Disse-lhe Jesus: vai, a tua fé te salvou. A primeira coisa que você vê aqui, que os seus olhos vão estar atentos, é a solução. Fala: olha, de imediato, ó. Mas deixa eu falar para você, houve uma direção primeiro. A direção que o Senhor teve naquele momento foi de mexer com a consciência desse homem. Por quê? Porque no momento que ele fala assim: o que queres que eu te faça? Ele provoca a consciência desse homem. Ele provoca, ou seja, preste atenção no que você está pedindo. Preste atenção, por quê? Porque Jesus tem um plano sempre muito maior, ao ponto de, enquanto o menino, o cego, o Bartimeu, estava ali, preocupado com a solução, ele queria ver, e a solução parecia ser muito fácil. Pode ver, já vai ser curado. Jesus estava falando de uma direção. Por quê? Porque a Bíblia fala, é aqui. Eu estava falando dos 10 leprosos, o que voltou para agradecer. É este aqui, é o cego que vai, e ele realmente é curado, e imediatamente ele começou a ver, e imediatamente ele começou a seguir Jesus. Jesus deu uma direção para salvá-lo, para curá-lo, para fazer daquele homem um seguidor dele. Muitas vezes nós estamos tão no imediato que não percebemos as entrelinhas do Senhor. Às vezes eu e você estamos pedindo uma resposta rápida para agora, e na verdade Deus quer te mostrar uma rota, um caminho. Eu e você queremos até o atalho, mas Ele quer nos ensinar a andar com Ele. E o que eu tenho que entender é que direção de Deus tem a ver de relacionamento. Com relacionamento e não com pressa. O que acontece é que a maioria das pessoas estão com muita pressa, e a pressa do dia a dia, do que precisamos fazer, das coisas como acontecem, nós estamos trazendo para a nossa caminhada em fé, a nossa caminhada com Deus. Queremos as soluções imediatas, e preste atenção, direção vem de relacionamento, direção não vem de momentos de pressa. Jesus orava de madrugada, e ele fazia isso, não era apenas buscando milagres não, mas era buscando comunhão e alinhamento com o Pai. Ele era Jesus, ele era o Senhor, Rei dos Reis, mas ele se deixou como exemplo. A Bíblia fala a respeito, mesmo sendo rei, não usurpou ser igual a Deus, antes se despojou de si mesmo, deixando a sua glória para entregar-se para mim e para você, para mudar a nossa história de vida, para nos dar a salvação, para nos fazer mais do que vencedores. Não se iluda, Ele não te prometeu somente dias fáceis, Ele te avisou, as aflições viriam e o dia mau também. Só que tem de bom ânimo. Anima-te, eu venci o mundo. Em outras palavras, filhão, tá tudo bem, vai ficar tudo bem, ainda que você não entenda agora, ainda que você não perceba agora. E irmãos, sabe o que acontece? O que eu e você precisamos entender, que as coisas relacionadas à nossa vida, precisamos entender que tem a ver com Ele, com o Senhor, porque eu e você não dominamos o dia e a hora que nós vamos ter que prestar conta da nossa vida a Ele. Nós estamos aqui. Quem garante que domingo teremos vida para estar aqui?
Talvez nós não sejamos, nós não vamos experimentar o arrebatamento, no sentido Jesus vindo nas nuvens, eu não sei, ou então todos nós vamos, mas o arrebatamento, o encontro com Jesus para nós, acontece no momento que nós deixamos de viver nessa terra dos viventes. Um ataque fulminante pode nos parar, um acidente de carro, uma pedrada no meio da rua, um tombo qualquer, um tiro, um assalto, pode simplesmente, em fração de segundos, você fechar os olhos nessa terra. Sabe o que a palavra de Deus diz? Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. E seja preparado, porque o dia e a hora a gente não sabe, e isso é verdade. Olha só, lugar secreto, é lugar de comunhão, é aquele momento só você e Deus. Jesus tinha esse momento com o Pai. A direção que eu preciso, muitas vezes está no lugar secreto e não na agitação da ansiedade. Sabe, a questão aqui não é a pergunta, Deus, qual é a solução? Mas é Deus, qual é a direção? Qual é o caminho? Porque direção aponta para caminho. Caminho, existe processo, existe tempo. Não é de qualquer forma, não dá para pular etapa, não dá para ir num salto só. Os processos fazem parte da edificação, da construção, da vontade de Deus na nossa vida, de te transformar num homem melhor, num jovem melhor, num adolescente melhor, mais fortalecido, não nos bens materiais, mas pode ser também. Que Deus te abençoe com bens materiais, amém? Você não quer não? Oh, que Deus te abençoe com os bens materiais. Que Deus te abençoe com bons trabalhos, com cursos que você precisa prestar, lojas que precisam ser abertas, novos empreendimentos. Tá tudo bem. Mas a grande verdade, meus irmãos, é que nós precisamos de direcionamento do céu, em nome de Jesus. Porque quem vive por direções de Deus, ele discerne o tempo, ele sabe que vai ter que lidar com o aguarda, o que não é o momento para agora. Mesmo que ele tenha uma frustração de primeiro, logo ele se recompõe. Mas quem vive por solução se frustra quando Deus, na opinião dele, demora. Ele queria uma solução imediata, não veio. Aquela resposta não veio. Aquele sim não aconteceu. Aquela porta não se abriu. A cura não se estabeleceu. O negócio não deu certo, não fechou o negócio. A resposta no telefone não tocou. Ei, essa demora te incomoda e muitas vezes te faz desistir do projeto original, do plano original. Sabe, quem vive de solução pula os processos, toma decisão apressada. Às vezes acontecem algumas coisas na nossa vida que nos coloca para pensar, que brasas são colocadas na nossa cabeça com a intenção de nos fazer pensar, para que se cumpra a palavra do Senhor, para que nós possamos olhar lá para Provérbios, que fala o seguinte: olha, não é bom proceder sem refletir, erra quem é precipitado. Quantas coisas eu errei, quantas coisas eu vacilei, porque eu me precipitei em dizer sim, porque eu me precipitei em dizer não, porque eu fiz uma leitura conforme a emoção do momento. Como assim? Eu tomo muito cuidado quando eu vou conversar com as pessoas, quando elas vão abrir o coração. Por quê? Porque muito do que elas falam, elas carregam a emoção que elas estão vivendo no momento. Por que eu me policio muito quando eu tenho um assunto para conversar com o Rogério? Porque eu percebo primeiro como eu estou. Porque se eu estiver chateada, pode ser qualquer assunto, eu vou derramar chateação sobre ele. Se eu estiver brava, eu vou derramar braveza sobre ele, até que eu tenha discernimento e consiga separar isso. E isso faz toda a diferença, de verdade. Sabe, quem fica atrás de solução o tempo todo, na verdade depende de sinais e não de intimidade, porque intimidade te faz esperar, intimidade te coloca numa posição sem pressa. Aguarda, acalma o teu coração, espera. Quem de verdade busca a direção de Deus,
Aprende a confiar até no silêncio dele. Quando ele não fala, você confia. A resposta não vem, Deus está trabalhando nisso. Ainda que eu não veja, eu confio. Ainda que eu não veja, ele estabelece. Ainda que eu não vejo, eu sei quem é o meu Senhor e ele vive. Aleluia! Eu não entendo nada, mas ele sabe tudo. Isso basta. Isso basta. Aleluia. A direção de Deus, ela exige algumas coisas de nós. Ela exige silêncio interior. Aquieta-te, minha alma. Aquieta-te. Aquieta-te. Menos. Você quer ver eu ficar brava com o Rogério? Vou beber até água aqui. Eu já tô brava só de lembrar. Às vezes a gente tá falando de alguma coisa e aí eu dou uma exaltada, né? Aí eu falo assim, alguma coisa assim, gente, eu sou descendente de italiano, eu sou filha de italiano. Então, as nossas conversações são altas, eu falo alto. Você pode ver que se não tiver microfone, pra mim tá tudo bem, eu continuo pregando aqui, vambora. É a voz, bora lá. Então, e às vezes eu tô falando com ele, e assim, não é um assunto de briga, nossa, nada disso. Mas é uma opinião que eu tenho acerca de alguma coisa. E aí eu me exalto assim, eu começo, né, fico emocionada, como se fala. E eu começo a falar, e tal. Aí ele faz assim pra mim, ó, ai, irmãos, eu quero... Ai, olha o que ele faz. Menos. Com essa cara aqui. Ixi, qual é o meu? É esse, né? Com essa... Ele faz... Ai, irmão, você tá sabendo agora, né, filhão? É ruim demais. Aquilo me dá um negócio, mas aí eu tô falando, não, tô realmente, né, calma. É verdade. Mas olha só, o silêncio interior, aprender a ouvir, isso é exigido de quem quer direção de Deus. Outra coisa, obediência parcial não é obediência. Meu Deus, agora lascou com a gente. Obediência parcial é aquela, mais ou menos, obedeça um pouquinho. Eu sirvo um pouquinho, hoje eu sirvo, amanhã não. Hoje eu faço, amanhã não. Hoje eu obedeço, amanhã não. Obediência parcial não é nem considerada obediência. Nossa, eu vi para as caras agora que deu até desespero. Outra coisa, a direção de Deus, ela exige de nós paciência. A direção dele tem o tempo dele, e não é você que vai apressá-lo. O teu comportamento, o teu quebrantamento pode sim apressar muitas coisas, mas a tua insistência em fazer as coisas acontecer, não. Outra coisa, a direção de Deus exigirá de nós coragem. Pessoal do louvor, pode subir para cá, por favor. Vai exigir de nós coragem. Por quê? Porque muitas vezes a direção dele parece não ter lógica. Não faz sentido, não tem lógica. Mas deixa eu dizer, não tem lógica, não tem sentido, mas é porque não tem nada a ver com você, tem a ver com ele. É ele quem conhece o caminho, é ele quem conhece a história, é ele quem conhece a trajetória. Aleluia! Solução muda circunstâncias, mas direção mudam destinos. Circunstâncias, o nome já fala, é circunstancial, é para aquele momento, é aquela situação. Agora entenda, direção aponta para destinos. Soluções vêm de momentos de ansiedade. Direções nascem na intimidade com Ele. De verdade. Nós queremos muitas vezes que Deus tire o problema. E o plano dele, na verdade, é nos aperfeiçoar durante a direção que virá em relação ao problema. De verdade. Quem não aprende a seguir direção, vai viver correndo atrás só de solução. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra.
Você sabe qual é a direção que eu e você precisamos? É a palavra dele iluminando, trazendo luz, mostrando como eu devo seguir, como eu devo andar, como eu devo caminhar, como essas coisas precisam acontecer. Será que você está cansado de ficar correndo atrás de solução para algumas coisas da sua vida? Para alguns acontecimentos ou para algumas coisas que nem aconteceram? Será que nós temos essa situação aqui, em que muitas vezes há áreas da nossa vida em que nós paramos porque a solução não chegou e você não percebeu que Deus queria trazer para você uma direção, mostrar-lhe um caminho, e que muitas dessas coisas, dos acontecimentos, não tem a ver com você, tem a ver com Ele, e tudo que tem a ver com Ele tem a ver comigo, tem a ver com você, em nome de Jesus. Deixa eu dizer algo para você nesta noite. Se coloque em pé, por favor. A solução, ela encerra provisoriamente um problema, mas a direção inicia um propósito. Guarda isso para a sua vida. A solução, ela encerra provisoriamente, olha isso, o problema, mas a direção, ela inicia um propósito. Quem busca solução está atrás de alívio. Você está buscando. Eu não estou te julgando, eu só quero dar uma vertente para você de compreensão. Olha só, quem busca solução quer alívio, mas quem busca direção quer sentido. Tem que fazer sentido, Danilo. Tem que fazer sentido. A solução resolve o agora, o do momento, mas a direção constrói o amanhã para mim e para você. Aleluia! Aleluia! Soluções te tiram do buraco. Existem sim, eu não posso negar, soluções que te tiram do buraco, mas são as direções que vão te mostrar para onde ir e não cair mais neles. Aleluia! A solução para muitos é um ponto final, mas a direção, ela é uma vírgula no caminho da fé, daquilo que Ele tem para a sua vida. Aleluia! A solução, muitas vezes, presta atenção, ela tira o peso das costas do momento, mas é a direção que fortalece os passos, é a direção, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra. Ainda que eu não tenha direção, no sentido da minha clareza, que eu não compreenda, eu vou pela tua palavra, porque tem a ver com a tua vontade para minha vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Feche teus olhos. Aleluia. Sim, Deus. Talvez tenha situações que é assim que você se sinta. Parece que eu não sei muito para onde ir sobre essa ou aquela situação. Existem momentos que nos sentimos assim. Mesmo que eu não declare essa verdade. A tua vida, os teus propósitos com Ele. Eu sei que o teu amor é do. Eu sei que seu amor é pra mim.
iluminar o teu caminho. É a palavra dele. É a palavra dele. Por isso agora onde você estiver, põe a mão no teu coração e perceba se o Espírito Santo está sinalizando para você, querendo dizer, eu quero te dar direção. Abre mão da solução que eu te dou direção. Abra mão da solução que eu te dou direção. Pare de querer as coisas do seu tempo. Eu vou te dar direção. E você precisa sair daqui hoje com isso convicto no seu coração e cravado. É com você que eu quero orar. Por favor, vem aqui pra frente, vamos orar junto. Eu já estou aqui mesmo, eu quero direção. Isso, pode sair, pode ficar em pé, ajoelhado, sentar. É na casa do Pai. Pode, em nome de Jesus, falar, eu quero direção. Eu preciso de direção. Eu preciso nortear a minha vida, a minha casa. Eu preciso nortear minhas emoções. Eu preciso saber o que Ele tem pra mim. Ora, lava cheia. Onde estão os jovens que estão perdidos, querendo achar solução para o teu momento? O que você precisa é direcionamento do céu. Oh! Tudo continua sendo Deus. Eu sei que posso ser enganado. Ainda dá tempo. Eu sei que o seu amor é duradouro, é para sempre. Eu sei que o seu amor é para mim. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo que eu me acabar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Isso, preste atenção. Talvez você que está aí no seu lugar, talvez você que está aí precisando tanto de direções tão específicas. Preste atenção. Por que Jesus perguntou para o cego Bartimeu, o que queres que eu te faça? Jesus sabia. Talvez tem pessoas que estão aí no seu lugar e você está assim, eu quero direção, Senhor, o Senhor sabe. Mas você sabe por que Jesus perguntou? Porque Jesus mexeu com a consciência dele. Você sabe por que acontece o apelo? Não é porque Deus simplesmente precisa que você se cuide aqui para te abençoar, não. Mas é para colocar consciência, é para tocar você, é para fazer você entender que você tem participação, é o sentimento de pertencimento. Esse é o compromisso da tua parte com Deus. Você que está aqui na frente pode ficar em pé, a não ser que você queira permanecer de joelho, mas fique aqui, fique em pé. Isso. E se você está no seu lugar, igreja ainda de olhos fechados, preste atenção. A pergunta hoje é semelhante àquela que ele fez para o cego. O que queres que eu te faça? Então, a tua resposta, claro, é saindo do teu lugar e vindo para cá e dizendo, Senhor, que eu veja. Ou seja, eu tenho consciência do que eu preciso. Eu tenho consciência do que eu preciso. Vamos fazer o refrão novamente dessa canção. E enquanto isso, se houver mais alguém que está percebendo que precisa vir para cá, pode vir, fique em pé aqui, que nós vamos orar juntos. Você que está em casa também. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me amar, o teu amor vai, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tem gente ainda saindo do lugar e tem gente para sair. Pode sair do teu lugar, dá tempo ainda. Com Ele eu sei pra onde eu quero ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se
fazer, o que falar, por onde andar, como fazer, como se comportar, em nome de Jesus. Levante as suas mãos. Você que está aqui, isso. Igreja, vamos orar junto, em nome de Jesus. Isso. O que você precisa da direção de Deus. Direção de Deus para essa noite. Direção de Deus para a tua vida. Talvez você não saiba o que fazer. Talvez você não saiba o que falar. Mas Ele tem a direção para você. Ore manabaia, shiri manab. Isso, busque o Senhor. Busque os caminhos do Senhor. Busque. Isso, Ele aguarda os caminhos para você. Isso, brade. Esse é o brado da tua vitória. Brade, cante, chore. Isso. Este é o teu dia. Este é o teu trigo. Ainda que as colinas sumam, o tempo vai permanecer o amor dele, o cuidado dele. Ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Por quê? Com ele. Obrigado, Jesus. Que a tua graça seja sobre a igreja, sobre os visitantes, sobre os membros, sobre as famílias, sobre os jovens. Jovens, recebam a direção, andem no caminho. Ore, obrigado, Senhor. Isso, pode voltar para o seu lugar. Só não perca a atmosfera do que Deus está fazendo aqui. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Obrigado, Jesus. Acalma o teu coração. Obrigado, Senhor. Que a nossa semana seja uma semana de direcionamento. Que nós tenhamos a bênção dos céus sobre as nossas vidas. Te agradecemos. Vocês que estão em casa, que Deus os abençoe. Permaneçam firmes, inabaláveis no Senhor. Quinta-feira temos a nossa Big Célula. Domingo temos a ceia. Aos que não podem mesmo estar conosco, separe o suco e o pão. Prepare a mesa para estarem conosco. Em nome de Jesus. Amém.